Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 14 de outubro, agora na Espanha, meio-dia e 5, no Brasil, 7h05 da manhã. Vejam que a BTC promoveu um retorno para dentro da nossa cunha triangular que foi seriamente ameaçada ontem, mas acabou protagonizando um belíssimo martelinho. E agora, nesse momento, a gente está se movendo em direção à banda superior do canal de Keltner, mas sentindo aqui a aresta superior dessa cunha triangular na projeção, que está exatamente nesse patamar, em 19.700. Então segue plenamente vigente a nossa cunha triangular. Na projeção, a nebulosidade ficou flat, estava ganhando espessura avermelhada e agora tanto a linha superior quanto a linha inferior ficaram flat. A gente abriu um belo candle comprador para voltar a estressar a aresta superior da nossa cunha triangular e agora a gente está travadinho ali na aresta superior. Na banda de VWAP mensal, a gente está nesse momento travado na própria VWAP mensal, que estava ali em 19.600 e pouco, que é o patamar que a gente está agora. A gente mal esgarçou a lower e a gente segue fortemente engolfados pela ampla banda de VWAP no mensal do mês 6 de 22, que engolfou a do mês 7, engolfou a do mês 8, engolfou a do mês 9 e segue engolfando a do mês 10 que a gente está desenhando e que está ficando com uma amplitude menor que as anteriores. Isso sim é um silêncio que precede um esporro. De repente a gente está promovendo o repeteco do padrão comportamental do mês 5 de 21, que engolfou a do mês 6, engolfou a do mês 7, que perdeu amplitude movimentacional e abriu espaço para a gente buscar o all-time high em 69 mil. De repente é isso que talvez o mercado esteja indiciando e alguns cegos não querem ver. No intraday, a BTC tá um reloginho suíço. Literalmente a gente dá uma lambida na upper, volta para VWAP. A gente ameaçou aqui lamber a lower, já estamos voltando para VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Ontem os sinais fecharam rapidamente porque a gente esperou escapar a lower. Quando voltou para VWAP, ofertamos os sinais que fecharam de forma religiosamente acadêmica e rápida. Hoje não vai ser diferente, daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. E na Seara Fática, os fãs de Bitcoin querem Satoshi Nakamoto para o Prêmio Nobel de Economia. Apesar de não sabermos exatamente quem seria Satoshi Nakamoto, se seria uma pessoa ou se seria uma instituição, eles querem o prêmio de forma honorária, vamos colocar assim, mesmo que ninguém apareça para recebê-lo. Até porque o valor em dinheiro que é pago, o Satoshi com certeza não precisaria. E o dólar Tether diz que cortou qualquer papel comercial do seu lastro e agora ele só possui letras do Tesouro norte-americano de curto prazo. Ou seja, ficou mais transparente o USDT. E o Elon Musk, ele pode eventualmente ser o Satoshi Nakamoto, um especialista em linguística e também programador, afirma que as semelhanças e o uso de algumas palavras pelo Elon Musk dão conta de que ele pode sim ser o Satoshi Nakamoto. Tem uma série de frases aqui que o Satoshi Nakamoto, quando era usuário ativo dos chats, principalmente o Bitcoin Talk e o Reddit, ele usava. E o Elon Musk teria feito uso das mesmas expressões, vamos colocar assim, mas outros afirmam que o Satoshi Nakamoto e o Elon Musk têm as mesmas peculiaridades linguísticas porque ambos teriam nascido ou sido formados na mesma região. O fato é que o Elon Musk ele nasceu na África do Sul, que era uma colônia britânica, e de repente o Satoshi Nakamoto talvez tenha tido acesso às mesmas expressões linguísticas. Mas enfim, o Elon Musk nasceu na África do Sul, uma ex-colônia britânica, depois se mudou para o Canadá quando tinha 17 anos e depois se mudou para os Estados Unidos e passou toda a sua vida adulta lá. É possível que o Satoshi Nakamoto tenha feito algo parecido, mas o uso de algumas expressões por si só não provam que
o Satoshi Nakamoto seria o Elon Musk. O fato é que o próprio Elon Musk já afirmou que teria tido acesso a alguns chats do Satoshi Nakamoto, e isso pode ter influenciado o uso linguístico a posteriori. Também é mais um indício de que ambos não seriam as mesmas pessoas. Mas enfim, fica isso para especulação. Se o Elon Musk for o Satoshi Nakamoto, ele que deveria receber o Prêmio Nobel de Economia. Inflação entrincheirada nos Estados Unidos, é capa da Bloomberg, aumenta a pressão sobre o Federal Reserve e sobre o mundo. É bem provável que vem mais um aumento ultra hawkish na taxa básica de juros pelo Fed. E os dirigentes hawkish do Banco Central Europeu têm a meta de começar a desfazer o enorme balanço patrimonial do Banco Central Europeu até o início de 2023. Funcionários do Banco Central Europeu pretendem começar a se desfazer de nada mais, nada menos que 5,1 trilhões de euros da instituição até o início de 2023. E também aumentando as taxas de juros. O desmonte do balanço patrimonial do Banco Central Europeu vai colocar a zona do euro em outra mega crise igual a do Reino Unido, já que eu quero ver quem é que vai comprar essa encrenca toda. Isso aqui são 5,1 trilhões de lixo, o mais absoluto lixo. Aqui tem título italiano, tem título grego e coisa bem pior. Eu quero ver a crise de liquidez no mercado de títulos na zona do euro que isso vai proporcionar. Isso aqui são 5 trilhões do mais absoluto chorume de lixo. Ou seja, gente, vem crise por aí. E os melhores lugares no mundo para sobreviver num apocalipse nuclear. Agora, após as declarações e relatórios de um Armagedon nuclear, de um possível Armagedon nuclear, palavras que saíram da boca do Joe Biden, o governo federal norte-americano gastou 290 milhões de dólares com medicamentos anti-radiação. E agora, um site nos Estados Unidos oferta aos cidadãos os melhores locais que eles poderiam escolher para um eventual Armagedon nuclear. São vários os locais, até o Maine tá aqui citado como um local seguro. Quem quiser passar lá um Armagedon nuclear no Maine, onde mora o Stephen King, o clássico autor de livros de suspense e terror. Mas enfim, o fato é que esses locais aqui escolhidos, na verdade, não ficam tão distantes de possíveis alvos, porque tem aqui também os principais alvos que seriam objeto da Rússia numa eventual Armagedon nuclear. E muitos desses alvos estariam muito próximos desses lugares supostamente seguros. Não tem lugar tão seguro assim numa eventual catástrofe nuclear. Mas enfim, gente, o mundo tá pirado, a BTC tá religiosamente acadêmica, respeitando a nossa grande cunha triangular acumulacional. Isso aqui tá prestes a explodir em direção a 30 mil dólares. Só falta um estopim, o catalisador disso aqui provavelmente vai ser algo que inviabilize esse viés hawkish do Federal Reserve. O DXY tá começando a querer jaquear, abriu um belo candle vendedor hoje, tá subindo mais 0,49 pela métrica da TradingView, mas já o candle de ontem foi engolfado fortemente pelo candle do dia 12, e agora a gente abre um belo candle vendedor. Isso aqui para cair igual uma jaca é 2 palitos e aí a BTC explode. Só falta um catalisador que inviabilize o serviço da dívida norte-americana e aí a inflação vai ser o novo normal nos Estados Unidos. Os Estados Unidos caminham a passos largos para uma latinização da sua economia. Os brasileiros sabem exatamente o que é conviver com uma inflação de 2 dígitos ao ano, principalmente para quem cresceu na década de 80 como eu. Ou seja, isso aqui já vai explodir em direção a esse patamar de 30 mil dólares. Imprimir dinheiro é bonitinho, mas na hora que a conta chega, tudo fica complicado. O enxugamento de gelo do Fed continua e a BTC segue acumulando. Muitos cavaleiros do apocalipse encheram minha caixa de mensagem
dizendo que a BTC ia jaquear, mas quem tá jaqueando é o DXY. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, vou fazer Polkadot Kusama e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.